Boa noite, pessoal. Como vão todos nessa sexta-feira fria aqui em Teresópolis, né? Estou aqui em mais um bate-papo aqui na minha página, né? E hoje o tema é Cidades em Movimento em busca do território e da justiça social, né? Então, o papo de hoje vai ser com essas duas feras da defesa de um planeta bom e justo para todos. O jornalista, geógrafo, mestre em sociologia e antropologia, com experiência em vários projetos socioambientais, Francisco Pontes de Miranda. O Chicão, nosso amigo, né? E também o ecologista, gestor ambiental, produtor cultural, membro fundador do movimento Bahia Viva e da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, Sérgio Ricardo Verde Potiguara. Então, meus amigos, estou aqui chamando, já estão aqui comigo. Olha aí, né? Vou dar aqui o áudio aqui para eles. Então, bem-vindos à minha página, meus amigos, né? Nesse novo modelo, né? Que já chegou para ficar, né? Tava todo mundo antes da pandemia muito tímido com essa ferramenta e hoje, né? Como muito tímidos com várias ferramentas, delivery também, né? E hoje em dia essas coisas são a extensão da nossa casa, né? Então estamos aqui nesse modelo aqui. Lógico que nada substitui o olho no olho, né, o calor humano, mas a gente precisa tocar o bonde, se reinventar, né, para poder prosseguir adiante aí na nossa luta, na nossa troca, na nossa vivência. Então, vamos conversar aí sobre esses aspectos, né, do que está nos afligindo e como é que a gente está vendo aí, né, como é que cada um de vocês está vendo esse cenário atual dentro dessa temática, né, do nosso território, da justiça social que deveria ser estabelecida. Então, vou passar a primeira palavra aqui, dar uma saudação ao Chicão, né? E aí, Chicão, manda ver aí, fala um pouco para a gente aí, para quem não te conhece, né? Dá um prosseguimento curricular aí e dá uma atualizada também para o povo aí que acompanha, né? Como é que tem sido as tuas atividades, como é que você está vendo. Beleza? Isso aí, Chicão. Boa noite, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu estou fazendo no momento doutorado na UERJ, no programa de pós-graduação em meio ambiente, e estou trabalhando com a questão do saneamento em Teresópolis, mas a questão do saneamento em geral, eu estou defendendo que o saneamento não pode ser visto de forma fragmentada, que o saneamento é um problema complexo e que não inclui só os 4 elementos do saneamento, que é a água, esgoto, lixo e drenagem, mas inclui florestas, matas ciliares, favelas, ocupações, injustiças, agrotóxicos, ou seja, só vamos resolver o problema do saneamento quando tivermos essa visão complexa e uma visão baseada na bacia hidrográfica. Ou seja, esse é o meu argumento, é o que eu estou trabalhando no momento e é o que eu venho trabalhando, na verdade, há muitos anos, né? Eu fui coordenador do Mosaico de Unidade de Conservação da Mata Atlântica Central Fluminense durante vários anos. Trabalhei em vários projetos do PDA, na Baía de Guanabara e na região serrana. Trabalhei também, meu início foi lá em Petrópolis, com as ONGs criadas por Leonardo Boff, foi quando eu entrei nessa coisa de ONG. E, paralelamente, fui fazendo também uma carreira acadêmica, e agora no doutorado. O que eu queria colocar é a questão da injustiça socioambiental. A gente não tem como resolver os problemas se a gente não vê esse ponto de vista. O que a gente chama de injustiça socioambiental? É quando as pessoas mais pobres moram perto do lixo, moram perto das áreas de risco, moram perto das áreas que podem ter deslizamento e enchentes, não têm os serviços básicos, não têm acesso aos serviços ambientais, como água, saneamento,
Ou seja, isso é injustiça socioambiental. E a gente tem que buscar, então, a justiça socioambiental. E não há como a gente pensar na busca da justiça socioambiental dentro desse modelo vigente. Não é, ele já faliu. Não há como. Não tem como a gente pensar que numa sociedade capitalista, urbana, industrial, você vai alcançar a justiça ambiental. Então está na hora da gente pensar num outro modelo de sociedade, construir um outro modelo de sociedade. Claro que isso não é fácil, não é assim. Como é que a gente começa a fazer isso? A gente começa a fazer isso com o que eu chamo de democracia radical. O que é a democracia radical? É a gente exigir que não haja um projeto, que não haja uma iniciativa do poder público, que não haja um empreendimento que não passe pela discussão, que não passe pela participação popular, que não passe pelo debate. Essa é a primeira forma que a gente tem de combater esse sistema. Então, a gente tem que fortalecer os comitês, os conselhos, os movimentos sociais lá na base e exigir isso. Qualquer empreendimento, qualquer licitação, qualquer coisa que vier de cima para baixo, a gente tem que dizer não, não aceito, quero discutir, quero rever, quero participar. Não adianta nada essas audiências públicas, esses licenciamentos que já vêm com tudo já arranjado, tudo já combinado. Não é isso. A gente quer participar desde o início. A gente quer participar dos termos de referência. A gente quer participar da gestão territorial desde a base. Então, eu acho que essa é a grande luta. E eu conheço o Sérgio Ricardo já há muitos anos, né? A gente se esbarra aí há muito, muito tempo, né? A gente está sempre se esbarrando aí em vários projetos, porque ele também está nessa luta aí. Então, essa é a minha introdução. Tá sem som. Bom. Ah, tá. Tá sem som, Léo. Léo tá sem som, viu? Acho que ele não tá ouvindo, hein, Chicão? Tá sem som, Léo. Alguém que puder avisar, Léo, tá sem som. Oi, sim. Opa, voltou. Então, muito bem-vindo, Sérgio, à nossa página. Ela é nossa, né? Ela é para ampliar esse diálogo, é para levar a mensagem do que nós acreditamos. Então, saudações aí, pode, com você, a palavra. Bom, eu quero, em primeiro lugar, aqui saudar, né, os amigos, saudar aqui o convite do Léo Bittencourt, né? Nós temos conversado muito, né, Léo, sobre essa ideia. Eu defendo um conceito das cidades irmãs. Uma cidade como o município do Rio de Janeiro, onde nós temos um projeto estratégico, e a cidade de Teresópolis, o município de Teresópolis, onde você é um grande defensor de inúmeras causas, e tem um projeto estratégico para essa cidade, para ela se transformar numa cidade mais ecológica, mais humana, mais democrática, como o Chicão citou, passa exatamente sobre esses diálogos que você está tão bem aqui provocando, né? Então, quero te saudar, te desejar muito sucesso em todos os seus projetos, nas suas lutas e nessa caminhada. Eu tenho certeza que o povo de Teresópolis irá lhe honrar por essa caminhada, que eu sei que tem sido muito bonita, né? Quero também aqui saudar meu querido amigo Chicão. Chicão, nós já nos conhecemos de longa data. Chicão ali fazendo saneamento ecológico, rio de gestores em Petrópolis, né? Tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele. O Chicão consegue aliar a técnica com a democracia popular, né? Ouvir as pessoas, adaptar as tecnologias às realidades sociais. Isso é uma coisa, parece simples assim, falando, mas não é a prática comum aqui. Então, eu diria que o Chicão é um cientista ambiental, um cientista social, e que tem uma experiência muito grande na sociedade civil, na academia, mas também no poder público. Então, uma grande satisfação, é um querido amigo. Nesse momento é um momento muito difícil. Vocês sabem, eu sou de ancestralidade indígena, sou potiguara. Estou hoje muito caído, porque eu tive a notícia da morte de 9 caciques do Xingu. Eu morei em Altamira, no Pará. Tenho 4 irmãos de Altamira. Tomei minha infância tomando banho no Rio Xingu. E estou assim, muito só Nhanderu Tupã, que é Deus em Guarani, para nos dar força, cumprir todos os compromissos e continuar
essa batalha. Aqui no Rio de Janeiro também, eu sou membro do Conselho Estadual de Direito Indígena, que é o CEDIND. Foi uma luta de mais de 10 anos do movimento indígena. E nós estamos aqui nesse momento, são 8 aldeias no Rio de Janeiro, nós temos 46 indígenas infectados por Covid na aldeia Sapucai, de Angra dos Reis. Inclusive o nosso cacique, Domingos, o vice-cacique, Aldo, são as nossas lideranças, meus colegas de conselho. Então, eles estão internados, vamos pedir aí a Nyanderu Tupã, né, para que a saúde dos nossos companheiros seja restabelecida e o Brasil consiga superar e o mundo essa peste devastadora. Esse contexto que nós estamos discutindo está dentro daquilo que o Chicão já abordou rapidamente. O Covid ele é parte, viu, Léo, dessa crise ecológica e sanitária, que os ecologistas e os cientistas estão anunciando há exatamente 50 anos. Foi o primeiro momento em que, nos foros da ONU, foi detectado a crise ecológica. E, a partir daí, nós somamos crise hídrica, crise sanitária e agora crise climática, né? Então, é uma questão importante e o Chicão sinalizou o caminho para isso. Esse modelo de sociedade, do consumismo, do individualismo, né? Do desrespeito à dignidade humana, né? De uma economia que, lá atrás, o Karl Marx chamava de progresso destrutivo do capital. Quer dizer, é um modelo econômico que poucos lucram muito, desmatando as florestas, contaminando as águas, contaminando o solo, contaminando os alimentos, né? Destruindo a vida. Então, isso é muito preocupante. E o Davi Copenhague, que é um ativista, uma liderança importante, ele escreveu um livro que ficou 5 anos sem ser publicado no Brasil, em que ele, de uma forma profética, anunciava essa crise. Ele dizia que viria uma peste, uma pandemia, que iria devorar a humanidade. Então, essa luta por uma outra sociedade, outra economia, começa exatamente, a meu ver, viu, Léo, no município. É no território das cidades, né? As cidades rebeldes, como diz o nosso querido David Harvey, né? Aliás, o David Harvey e o Henri Lefebvre, em 1968, no ano que eu nasci, há 52 anos, Léo, cunharam esse conceito, que é a base do nosso debate, do direito à cidade. Olha só, já naquela época, na Europa, nos Estados Unidos, o debate era o quê? Poluição dos rios, parece o que está acontecendo no Rio e Teresópolis. Segundo, a carestia que os jovens e os estudantes não conseguem pagar aluguel, né? O Brasil, com esse desemprego enorme, está cada vez pior. O problema da poluição das cidades. Passou 52 anos e a agenda do direito à cidade nunca esteve tão atual. Então, quero lhe parabenizar e quero me colocar à sua disposição aqui. Nós já combinamos, né, Léo? Eu vou convidar também nos próximos dias você ter a honra, quero te receber no meu canal, Sérgio Ricardo Eco Verde, Chicão também, que a gente aprofunde esse debate das nossas cidades irmãs. Então, eu faço parte, né, agora eu pedi desincompatibilização do Conselho da Cidade e do Comparnaso, né? E são 2 conselhos que, para mim, tem sido um grande aprendizado e que me aproxima ainda mais, né, de cidadãos como vocês, né? Porque me promove um alinhamento de tentar entender e ir a reboque dessa luta que vocês já empreendem há muitos anos, né? Então, o currículo de vocês abrilhanta qualquer debate, né? Vai estar sempre sobrando aos borbotões argumentos e conteúdo, né? E aí vou pensar algumas coisas aqui dentro do meu ponto de vista em relação a essa minha vivência, né? Que é o seguinte: primeiro, o Conselho da Cidade, que é onde, né, a sociedade civil, de uma forma mais ou menos equilibrada com o poder público, discute num colegiado, né, o que é bom, os rumos a serem propostos para que a cidade cresça, né, sobre o manto do plano diretor da nossa lei orgânica. E aí, meu amigo, é aí que você vai vendo as pegadinhas, né? Pegadinhas que as pessoas confundem, né? O progresso com sustentabilidade e dentro de um parâmetro comercial capitalista. E aí, eu estava conversando com o Chicão aqui nos nossos testes, né? É muito complicado
né? E aí, essas coisas de cidades justas e sustentáveis, isso me lembra, por exemplo, eu fiz parte do movimento Nossa Teresópolis, que foi um movimento parecido com Nossa São Paulo, ou seja, no final dos anos, dos anos 2008, 2009, proliferou no Brasil, né, vários movimentos desse tipo, né? Cidade para Todos, Nossa São Paulo, Nossa Teresópolis, mas o que a gente precisa ver é o seguinte, que o nascedor desse movimento é no seio empresarial. Então, eles defendem um projeto de sustentabilidade, né, sobre a lógica do capital. Então, é como se ele desse a mãozinha para a gente até a esquina, de lá, na primeira oportunidade, a mão, porque a coisa não vai caminhar junto depois da segunda esquina. Né? Então, assim, o que a gente vê é isso. Né? São movimentos que são verticais, na maioria patronais, de cima para baixo, né? Revestidos de um verniz de sustentabilidade, mas essa sustentabilidade vai até onde não fere a cerca das empresas e dos seus patrimônios. Entendeu? Na hora que a sustentabilidade diz para o seu patrimônio, né, que o seu patrimônio está fazendo mal, tá, à coletividade, aí ele olha para o outro lado e ele usa da lei do seu poderio, do capital, para poder jogar para debaixo do capete ou até rechaçar, né, com leis, ou seja, usando um sistema para abafar o caso. Né? E aí, aí já a reboque devolvendo até para o Chicão, né, essa bola, para a gente fazer essa linha de passe aqui. O Chicão falou aqui do mosaico, e aí eu, como conselheiro do Parnaso, né, e ele também, né, nós tivemos aí uma experiência, nós estamos tendo uma experiência muito ruim, né, e nessa questão da gestão do ICMBio, e aí as pessoas pensam, Brasília, Amazônia, não, cara, o troço está criando metástase no Brasil inteiro, e aqui no Comparnado, a gente está vendo aí essa grande trama maravilhosa de uma construção horizontal, que é o mosaico, né, sendo esticada para cima, engessada de uma forma, destruída, uma coisa que levou anos, né, anos para ser feita, ano para ser trançada essa teia, né, do mosaico, uma teia, né, ou seja, de repente os caras verticalizam e jogam aí 30, 40 anos para trás, né, ou seja, estilo Médici, estilo Amaral Neto, né, de governar. E aí eu queria que o Chicão comentasse isso, sempre, de repente, a gente trazendo a bola para quem nos acompanha, e quem nos acompanha eu vou dando, inclusive, uma visibilidadezinha aí. Saudação ao companheiro Rodrigo Cossenza, né? Salve, camarada. Opa! Olha aí, ó. Hoje Grande Cossenza. Então. Grande Cossenza, querido. Um abraço, Cossenza. Saudade de você. Isso aí. Tem aqui o Alexandre de Oliveira Martins também, que é um grande companheiro. A sustentabilidade para a empresa funciona apenas como marketing. É isso aí, ó. Antenado. Então, Chicão, com você a bola aí, como é que você comenta esses ataques, essa coisa aí? A ideia é justamente desmontar os conselhos, né? Desmontar essa participação popular nas decisões. O mosaico é uma ideia fantástica, né? Porque o mosaico é uma rede. Dentro do mosaico, você vê o território como mosaico mesmo, assim como o mosaico artístico, né? Que você tem vários pedaços, mas é o todo, né? Você forma um todo. Então, isso é que é importante. Então, o Mosaico Central Fluminense, ele pega desde da Baía de Guanabara até os campos de altitude na Serra do Mar, na Serra dos Órgãos. Isso é muito importante porque é uma ligação. A gente sabe muito bem que o processo erosivo que vem lá de cima da montanha vai afetar o manguezal. A gente sabe que o Comperj, a refinaria que está sendo implantada lá no fundo da Baía de Guanabara, vai trazer chuva ácida para a serra. Ou seja, esse conjunto tem que ser visto, essa complexidade. Então, o mosaico ele foi criado nessa visão complexa, sistêmica, e nessa visão, como você falou, horizontal.
em que você não tem, né, uma unidade de conservação mais importante do que a outra. Uma vai colaborar com a outra. Essa é a ideia do mosaico. Agora, é muito importante a gente ver os instrumentos de ordenamento do território. A gente tem vários instrumentos. Você falou do Conselho da Cidade, que está discutindo o plano diretor. O que acontece com esses instrumentos? Primeiro, não há diálogo entre esses instrumentos. Eles são documentos isolados, quando, na verdade, devia se trazer um diálogo desses instrumentos através da visão da bacia hidrográfica ou através da visão do mosaico, porque senão são documentos isolados. Agora, pior do que isso, esses documentos são mortos, são documentos sem vida, são listas que a maioria das pessoas não conhece. E quem conhece ignora, porque a sociedade não acontece em função de um documento. O que dá vida são os conselhos, são os debates, são os próprios conflitos no território. Isso é que dá vida ao território. Então, a gente tem que deixar de ficar engessado nesses documentos que não se dialogam e que são documentos mortos, são documentos sem vida. A gente tem que dar vida a esses documentos. Né? A gente pode fazer a comparação com aquele caderno do estudante, né? O estudante que copia tudo igualzinho, o professor falou. Esses documentos são isso, entendeu? Então, como é que a gente dá vida a esses documentos? É nos conselhos, é no mosaico, é no Conselho da Cidade. Então, e esse governo sabe disso, eles não são idiotas. Eles sabem disso, e por isso que eles estão cortando isso. Agora, por isso que a gente só pode aceitar a democracia radical. Só. Eu até tenho uma provocação para fazer sobre essa democracia radical, né? Por exemplo, como é que a gente implementa ela, né? Que não começando pelos conselhos da cidade, de bairros, né? De conselhos de coletivos, ou seja, a coisa ir se aglutinando dessa forma para uma coisa ter um viés sustentável também, né? Porque ela precisa ser, sobretudo, pedagógica, né? Nesse sentido, né? O Johnny Stork está aqui querendo entrar na nossa live, né? E eu pedi para ele que ele vá na minha página aqui e assista a nossa live na nossa página. Esse link que o Chicão mandou para você foi para participar do audiovisual da live. Então, Johnny, obrigado aí. Eu botei no chat aqui, eu não sei se você vai na minha página, Léo Bittencourt, né? O Chicão deve ter compartilhado aí o link do live que já está rolando. Valeu, obrigado. Valeu, um abraço. Então, e aí tem aqui uma pergunta, aqui uma provocação do Marcão, do professor Marcão aqui, ó. Léo, pede para o Sérgio Ricardo dar uma explicação para a galera o que foi o modelo ecológico do Amaral Neto. Então, pessoal, eu quero concordar com o que o Chicão falou e vou trazer uma questão histórica aqui. Primeiro, o Brasil viveu 21 anos de ditadura militar, né? Reuniões como essa que nós estamos fazendo, bate-papo como esse, hein, Léo? Estava eu, você e o Chicão lá na Polícia Federal, se não tivesse sido morto e torturado. Então, o que aconteceu? O movimento pela redemocratização para o país, ele gerou a chamada Constituinte, né? A Constituinte. E naquele momento ali, foi estabelecido como um princípio a participação social nas políticas públicas. A partir daí, eu fui com muita honra, viu, Léo? Eu fui o primeiro ecologista aqui do Rio de Janeiro do Conselho Estadual de Meio Ambiente do CONEMA. Depois tive uma experiência, Chicão acompanha, eu fui da primeira diretoria do Comitê de Bacia do Rio Guandu, depois fui mais recentemente do Comitê Baía de Guanabara, e eu vejo com tristeza o que está acontecendo no Brasil e no Rio de Janeiro. Primeiro, no governo federal, a partir do ano passado, a ascensão de uma força política de extrema direita, com fortes nuances de neofascismo, de protofascismo, e uma agenda liberal, ultraliberal, para privatizar tudo. Nós agora, acho que nós vamos debater aqui, o Senado acabou de aprovar, infelizmente, o chamado mercado das águas. As águas no Brasil foram privatizadas.
Pessoal, morador de Teresópolis, esse mercado das águas foi o que gerou a guerra das águas na Bolívia e no Equador. Entra no Google, vocês vão ver. Vocês vão ver. Inclusive, Léo, eu postei um vídeo esses dias de um argentino, um produtor argentino, Panúzio, depois eu posso te passar o contato, que ele conta essa história agora numa versão atual, um filme novo, né? Então, acho que vale a pena, que é pedagógico. Isso é uma coisa. Segundo, o que está acontecendo com as unidades de conservação como Parnasa? O Brasil está vivendo uma militarização da política ambiental. O Ministério da Saúde, por exemplo, está na mão dos militares. Nós não temos nada contra os militares. Agora, convenhamos, quem está à frente do Ministério da Saúde numa pandemia são profissionais militares sem nenhuma experiência de gestão do sistema. Né? Quando a gente fala que é o paraquedista, eles vão achar que a gente fica adjetivando, né? Exatamente. Você tem um paraquedista no Ministério da Saúde, né? Pois é, e o que está acontecendo, né, Léo? Quem pegou o bonde andando fica imaginando que a gente está adjetivando uma pessoa, mas não, é de fato um paraquedista mesmo que está, né? Sem nenhuma experiência, porque numa pandemia, o presidente da República, para liderar o país, primeiro, ele tinha que orientar a sociedade, usar máscara, gel, e não cometer as irresponsabilidades que foram cometidas de provocar aglomeração. Segundo, convocar a academia, os principais cientistas do país, médicos, que o Brasil tem em grande quantidade, Fundação Oswaldo Cruz, na USP e outras, no Brasil todo, e ter um plano. E esse plano, eu quero ressaltar isso, nenhuma mudança acontecerá no Brasil sem ela começar nos territórios dos municípios, nas cidades. Né? Então, esse é o problema. No caso do Ministério do Meio Ambiente, essa militarização é muito intensa. Primeiro, o servidor do Ministério está sofrendo uma lei da mordaça. Ele está proibido dar declarações públicas, escrever qualquer coisa, dar entrevistas. Segundo, os fiscais do Ministério do Meio Ambiente, eles estão impedidos de fiscalizar atividades econômicas predatórias, como, por exemplo, mineração, desmatamento, etc. Foi esse povo do capitalismo sujo, da economia predatória, que financiaram a campanha do presidente da República. Esse é o jogo. E aí, esse é o problema. Por quê? Porque o que foi construído em torno do mosaico, que é uma experiência que está em diversas teses, livros, de articulação, academia, movimento social, comunidades e gestores públicos, prefeituras, é uma experiência singular. Primeiro, na defesa, uma teia de cidadania, na defesa do que sobrou de Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro. Vocês sabem, o Rio de Janeiro foi o que mais desmatou a Mata Atlântica. Né? Então, é uma questão muito preocupante. Eu não tenho a menor dúvida que não apenas as políticas públicas estão sendo destruídas, desmontadas, desmanteladas, várias políticas, mas também a democracia brasileira está em risco. E isso é uma questão importante. Nós precisamos ter mais espaço como esse para dialogar, para que a gente possa pensar e planejar esse porvir. Qual é a cidade de Teresópolis porvir? Onde o direito à cidade seja respeitado, onde a população possa ser ouvida, né, Léo? Eu sei que você faz um controle importante com os movimentos de Teresópolis, do controle social sobre o orçamento do município. Né? Então, há uma série de políticas públicas que precisam renascer de baixo para cima. Na atual conjuntura, eu não tenho a menor dúvida que o território do município é o espaço principal para esse debate. E eu quero deixar claro aqui, nós do Bahia Viva, que estamos há mais de 20 anos, não haverá recuperação integrada, revitalização da Baía de Guanabara, se não cuidar, não da forma que o prefeito aqui do Rio, Crivella, né, fez propaganda, vou cuidar das pessoas. Não, cuidar de verdade. Ter políticas públicas para proteger a Mata Atlântica e as águas da região serrana. Porque a Baía de Guanabara, se tem as águas daí, os rios, as nascentes, os córregos, estão contaminados, Léo, por agrotóxico. Se eles têm esgoto, se jogam lixo, tudo isso vai parar na Baía de Guanabara. Nós estamos vivendo uma tragédia. Eu estou falando de vocês aqui do meio da Baía de Guanabara, da Ilha do Governador. Meus filhos, meu filho com 22 anos, tenho 3 filhos, nunca tomaram banho aqui numa praia da Ilha do Governador. Eu vejo com tristeza, Léo, porque eu nasci no Rio Grande do Norte, em Canguaretama,
Depois entrem na internet para vocês verem que lugar bonito. Bota Bahia Formosa, Canguaretama. Bahia Formosa foi onde o garoto, o Medina, que ganhou o campeonato de surf, era ali. A gente ia de uma cidade a outra a pé, pelo litoral. Né? Bahia da Traição, na Paraíba, vizinho onde meus pais nasceram, é um grande território dos Potiguara, 32 aldeias. É um litoral belíssimo. Então, essa foi a minha infância. E ver que chegar no Rio de Janeiro, morar no meio da Baía de Guanabara, e meus filhos até hoje. É uma tragédia civilizatória, o mundo que nós estamos deixando para os nossos filhos. Então, eu acho que essas questões só muda com participação popular. Eu estou de acordo com o que o Léo Bittencourt e o Chicão estão falando aqui. Nós precisamos, pessoal, ter a radicalização dessa democracia. E aí, eu quero fazer um coro com o Chicão no seguinte aspecto, Léo. Os conselhos de política pública, eles foram pensados nesse processo da Constituinte, né? A chamada Constituição Cidadã. Né? E a nova República, ela faliu, principalmente com a ascensão de uma força de extrema-direita no Brasil. Esse é um fenômeno internacional. Eu quero recomendar um livro que no início da pandemia eu reli, chama-se Antifa, Manual Antifascista, do Mark... Agora eu esqueci o autor, que ele mostra, viu, Léo? País por país da Europa e também nos Estados Unidos, como essas forças de extrema-direita elas vêm avançando. E hoje, logicamente, usando essa guerra cibernética, a guerra suja, fake news e outras coisas que nós vimos aí. Então, de fato, a sociedade precisa estar muito mobilizada, principalmente nos territórios dos municípios, para que a gente consiga resguardar, salvaguardar a democracia, né? Avançar nessa radicalização da democracia. Eu vou dar um exemplo aqui de política pública, viu, Léo? Eu quero te sugerir que você leve para Teresópolis. Por exemplo, nos anos 80 para 90, nós vimos aqui nos governos progressistas do Brasil diversas experiências, por exemplo, do orçamento participativo. Eu fico triste ver que sequer os partidos de esquerda, hoje em dia, defendem isso. Eu vou dar aqui outro exemplo. Algumas cidades do Brasil, como, por exemplo, em BH, Belo Horizonte, existem conselhos de praça, conselhos de parque. Ora, então, são uma série de experiências. A gente poderia dizer outras aqui. Hoje, por exemplo, com essa questão do mundo... Aqui em Teresópolis, você falou do orçamento participativo. Uma coisa curiosa que eu vou te passar. A gente teve uma pequena experiência aqui no começo de um governo progressista aqui em 2009, no governo Jorge Mário, antes da mosca azul picar ele, né? Que foi uma dívida que ele tinha por conta do conteúdo programático do PT na época, que qualquer partido de esquerda colocaria isso, né? Que é o orçamento participativo. E fomos à prática do orçamento participativo. Só que quando você vai para a prática, você tem a oportunidade de observar, né, que atinge pontos que você não calculava na hora do papel. Então, veja só o que aconteceu. O orçamento participativo ameaçou o papel dos vereadores. Isso, eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá. Olha só que coisa. Os próprios vereadores sabotam. Se eu sou vereador aqui do município, no tempo do orçamento participativo, eu ia ter uma alegria imensa de ajudar o orçamento, convocar a população, orientar a população e estar lá junto com a população, né? Ajudando a escolher, ajudando a votar pelo que apetece a cada um. Mas o que acontece? Essa distorção do papel do vereador de ser o despachante de obra, né? E aí agora a gente está num ano importante, porque é um ano em que nas bases, na célula máter dos 5.000 e tantos municípios brasileiros, né? E dentro desse nosso viés das cidades, né? É uma coisa muito importante que vai acontecer esse ano, que é a eleição para vereador. Ou seja, nós vamos ter a oportunidade de renovar os quadros no Legislativo Municipal de todo o Brasil. E aí, meu amigo, a gente volta, né, naquela
aquele problema cultural do vereador que promete coisas que não estão na alçada dele, se aproveita da ignorância do eleitorado que acha que é fácil por conta da narrativa, por conta da retórica, em que ele diz que ele promete fazer essa obra, que ele promete fazer coisas, ele promete coisas que, na verdade, deveriam ser discutidas no orçamento participativo, mas que ele traz na conta dele para ele ter o povo na rede eleitoral dele. Só que na hora que ele entra lá naquela realidade da Câmara Municipal e ele vê que o buraco é mais embaixo, e aí ele aprende quando ele entra lá dentro, não aprende antes de entrar lá dentro, e aí é necessário que as pessoas que sejam preparadas para ser vereador entendam como funciona a Câmara para fazer propostas responsáveis. E aí o que acontece? O cara se vê, né, diante de um panorama de... Olha só que gatilho perigoso, né? Primeiro, quando o vereador já está acostumado a fazer esse tipo de troca, né? Vê o orçamento participativo brotando na frente dele, toma o lugar daquilo que ele sempre fez mal feito. Né? Ou seja, ele não precisa do intermédio dele para conseguir isso, porque na verdade Sim. ele não precisa ser intermediador disso. Ele tem que fazer o quê? Estudar leis, observar o comportamento da sociedade, para quê? Para implementar leis que melhoram a vida da sociedade, leis que fiscalizar o público. Né? Exatamente. O poder público, inclusive, do mesmo partido, que ele pode fiscalizar com responsabilidade, apontar erros, entendeu? Isso é independência. Né? E aí é verdade. Pois é, então o que a gente vê? O cara vai, né, em cima dessas falsas promessas, ele fica devendo aquilo, o mandato dele vai passando, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ele não consegue emplacar aquilo que ele prometeu, porque aquilo que ele prometeu, ele descobre que passa por beijar a mão do prefeito e fazer uma moeda de troca para ele poder se reeleger, porque ele só consegue, né, cumprir, né, essa promessa equivocada, né, se ele sentar no colo do prefeito. E aí é aquele fenômeno maligno que a gente tem visto todas as gestões. O vereador, ele se compromete a votar num projeto, né, em função de ter lá um afago para a sua comunidade. Então, o que ele faz? Ele consegue um apoio do governo, né, na maioria das vezes, para contemplar aquela pequena comunidade em nome dele, e, às vezes, vota numa coisa que arrebenta com a cidade no atacado. Ou seja, ele beneficia no varejo e arrebenta com a cidade no atacado. E aí, quando você vê um processo de concessão de água, de serviço de água, né, colocando essas empresas que colocam a água como mercadoria, né? E a primeira coisa que eles fazem é colocar carro de cobrança e sair cortando e melhorar o primeiro serviço que eles fazem é melhorar, né, a captação de pagamento, né? O cano deixa para depois, né? Então, quando você vê uma empresa dessa que precisa da votação da Câmara, tá, para instituir ou para aprovar, aí, cara, aí volta aquele ciclo vicioso, porque... São relações... Claro. Léo, eu só queria fechar esse raciocínio sobre a questão da democracia radical. Vejam que contradição. A classe política tradicional e os vereadores em quase todo o país, eles sabotaram o orçamento participativo. Exatamente por isso. Porque ao invés do vereador, a maior parte, lógico que houve exceções, considerar que o cidadão ali dentro da Câmara, opinando sobre a prioridade que vai ser investida em 2021, qual a comunidade prioritária e tal, ele passou a ver o cidadão como concorrente dele. Por quê? Porque a participação do cidadão acaba com isso que você falou, Léo, esse fisiologismo, a compra de voto, a corrupção. Isso é corrupção, são formas de corrupção. Então, é uma experiência muito importante. E outro aspecto dessa democracia radical que o Chicão levantou, a meu ver, Chicão, tem a ver com a tua área, a questão das tecnologias sociais sustentáveis. Por quê? Porque no momento em que uma cidade, você escolhe... O que vai ser construído? Primeiro, é a estação de tratamento de esgoto? É uma mega estação? Ou é o saneamento ecológico? Isso permite um debate. Existem experiências na Índia, no México, no Brasil, nos países andinos aqui nesse sentido. Então, eu vejo que esse é um caminho importante para que a gente possa avançar, porque o que está acontecendo é que a chamada democracia representativa ela está na berlinda.
do Brasil e do mundo. Então, nós vamos ter que recriar outras formas de participação popular numa conjuntura muito complicada. E aí tem um elemento, Léo, essa incerteza da pandemia. Porque, dependendo da... Por exemplo, tem uma questão do CREA que está acontecendo agora, que o debate judicial assim, vai ser virtual ou não. Queira ou não, tem elementos colocados que talvez grande parte hoje das votações que vão ocorrer na Câmara de Vereadores de Teresópolis ou do Rio de Janeiro ou em outra cidade brasileira a partir do próximo ano, ela tenha que se dar de forma virtual, como está acontecendo hoje. Agora, e como é que vão ser as audiências públicas? Como é que vai ser a consulta à população? Entendeu? Então, existem desafios que estão colocados, então, e é uma questão que a gente precisa conseguir avançar, entendendo as experiências que já ocorreram do Brasil e do mundo e adaptando a realidade do nosso município. Chicão, eu estava aqui pensando aqui enquanto ele falava, não passa também pela formação política, né, para o povo entender, como é que a gente faz o povo entender orçamento participativo, né? Como é que esse desafio, né? Como é que você comenta, como é que você vê isso? Isso vem da educação, né? A gente tem uma escola que já é ditatorial, né? Uma escola que fica o professor lá sentado na frente, todo mundo olhando para o professor, que é o dono da verdade, e você já viu as arquiteturas das escolas? Parecem prisões. São todas muradas, com uma porta, um cara controlando a entrada e a saída. Ou seja, a escola é feita para reproduzir isso, para reproduzir pessoas que não vão saber participar, que não são feitas para participar. Ou seja, a gente tem que mexer radicalmente. Eu acho que esse foi talvez um dos grandes erros, né, desse esquerda recente aí, que não investiu nisso, né? Não investiu nessa base, no Paulo Freire, né? Não investiu na escola em que você vai ler o seu território, né? Você vai falar do seu território. E na consciência política. Então, né? Isso aí... consciência política, através da sociologia, através da filosofia, né? Eles estão querendo matar. Sim. Eles querem matar isso. Tirar eles estão querendo militarizar mais ainda a escola. Ou seja, a escola já é uma prisão, eles ainda vão militarizar, ou seja, pior ainda a situação. Aquilo que o Sérgio Ricardo está falando é muito importante, porque só no orçamento participativo, só nos conselhos, que você vai ter a chance de apresentar outras alternativas. Isso. Senão a gente vai ficar com as técnicas que vêm de cima para baixo, grandes obras de engenharia que interessam aos empreiteiros, interessam aos políticos que recebem dos empreiteiros, e você fica nesse ciclo. E você não tem a oportunidade de mostrar que tem outras técnicas muito melhores. E técnicas, né? Técnicas que vêm aí dos povos tradicionais, que são muito mais eficientes para o território do que elas existem. Por quê? Porque não tem dos conselhos. Os conselhos têm que ser deliberativo. Não é possível um conselho ser consultivo. Todo conselho tem que ser deliberativo. Isso é uma das coisas que a gente tem que exigir. Agora você vê, esse governo está aí, né, e todo mundo fica falando que é um absurdo, né? Esse governo ainda está aí, porque as coisas são tão escandalosas, as coisas Por que ele está aí? Porque ele interessa ao setor. Tem um setor aí financeiro, dos bancos, que está adorando o governo. Tem um setor aí das empresas que está adorando esse governo. Tem um setor conservador, reacionário, que está adorando esse governo. Então, você vê que ele fica. Por que ele fica? Já era para ter sido derrubado em qualquer lugar, com o mínimo de bom senso, há muito tempo. Chicão, Léo, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Ontem eu liguei aqui, eu liguei a televisão, eu fico evitando aqui com essas notícias trágicas, para a gente estar até eu liguei a televisão no tempo todo. Eu liguei a televisão, tinha uma entrevista numa TV, a maior TV do país, com o vice-presidente da República, o general Mourão. E ele rindo disse a seguinte coisa: a projeção inicial na gestão daquele ministro que saiu, que aqui entre nós também não vale nada, porque votou na PEC do teto dos gastos,
que cortou 22 bilhões do Sistema Único de Saúde de 2016 para cá, viu, Léo? O SUS perdeu 22 bilhões de 2016 para cá, quando veio o golpe institucional, o impeachment e a chamada PEC do teto dos gastos, que proíbe ter concurso público, investir em saúde e educação. E o ex-ministro votou nisso. E ele disse o seguinte, o Mourão, rindo na televisão, a projeção inicial era de 100 mil mortes no Brasil, mas nós estamos calibrando e a estimativa agora é entre 100 mil a 120 mil. Eu olhei aquilo, é a necropolítica mesmo. O Brasil está vivendo a necropolítica. Quer dizer, autoridades que não têm menor sensibilidade com esse momento de tanto sofrimento do povo brasileiro. Então, realmente é muito preocupante e eu acho que a gente vai precisar, viu, Léo, ter muitas pessoas como você, Chicão e outros aí nas cidades brasileiras. O Brasil vai ter que ser reconstruído de baixo para cima. E a gente tem aí um fenômeno não, mas houve uma reação muito positiva aqui em Teresópolis, né, em oposição ao conselho da cidade que foi aparelhado pela prefeitura, né? Olha só. O descontentamento, né, com a condução que foi feita no aparelhamento do conceito, né, do conselho, em que no final, na prática, a prefeitura o governo tem sempre a maioria para votar, né? Porque o cidadão da sociedade civil, ele às vezes às vezes eu tenho um trabalho e não posso ir no conselho. E aí eu desfalco na hora de uma votação importante, né? Então, o modelo já foi feito para eles ganharem, né? Ganharem a votação, né? Porque todos são cargos comissionados. É a carta marcada. É o conselho de carta marcada. As audiências públicas também. Você descobre que é dia de votação porque a sala fica cheia de conselheiro que você nem sabia que existia. Né? Aí você tem o seguinte, você tem que alguns conselheiros, incluindo eu, né? O Rodrigo Koblitz, que é nosso aqui pré-candidato a prefeito do PSOL, a Tatiana Calandrino, conselheira do Parnaso, e outros conselheiros aqui, outros cidadãos também, o próprio Marcão aí, que falou aqui, comentou aqui do Amaral Neto, né? A gente se juntou com outras pessoas, fizemos um conselho paralelo ao conselho, muito mais atuante, tá? Questionando o Ministério Público Federal, questionando o Ministério Público Estadual sobre as pautas, criamos 5 braços para tratar de problemas, de pontos sensíveis que são discutidos no Conselho, que é a mobilidade urbana, tá? Que é a habitação de interesse social, que é uma pegadinha, porque em nome de fazer para pobre, eles fazem para a classe média e o pobre mesmo não consegue. E aí conseguem todas as vantagens que são indevidas para fazer em nome de fazer para pobre e não faz para pobre. E aí tem a questão desse bairro que, se tudo der certo, a gente vai melar esse processo, que é essa área grande de 180 mil metros da Sudantex, né? Tem a questão do desmatamento, que também é uma questão que a gente está acumulando. Então, o desmatamento aqui segue impune, sabe? Quando as pessoas vê, já denunciou, mas já derrubou tudo. O próprio governo, às vezes, incentiva a cortar mais árvores do que a pessoa precisava. Então, é a falta de critério, né? Então, o que esse grupo fez, o Grupo Planeja Terê? Ele está pautando os poderes. A gente conseguiu... Tá? O Grupo Planeja Terê conseguiu pautar a Câmara de Vereadores, tá? Para fazer uma CPI do desmatamento e fazer uma audiência em paralelo à CPI. Mas aí é o seguinte, a gente precisa sempre se ficar ligado, porque agora já meio que, na hora que a CPI saiu do ramo da Sudantex, em que o réu é um só, e entra para o ramo do desmatamento, que é muito mais capilarizado e envolve muito mais pessoas próximas do dia a dia da cidade, parou as oitivas, entendeu? Pararam as oitivas, de repente estancou as oitivas, a CPI tem data para terminar, certo? E aí a gente não vê mais nenhuma oitiva, só teve oitiva na Sudantex, porque era um caso escabroso mesmo, o dono da Sudantex não vive em Teresópolis, então é mais fácil bater nele. Então, a pressão social ela tem que se manter ali sem parar, entendeu? Então a gente está aqui recorrendo nessa força multitarefa com advogado, com cidadãos das mais vertentes aí, todo mundo contribuindo em vários grupos
para poder fazer essa transformação. Isso sim é um exemplo que a gente explica, é um vencedor aí de uma possibilidade de a gente fazer o povo entender o que seria o orçamento participativo. A gente teve a oportunidade, teve várias audiências públicas provocadas por nós aqui em Teresópolis, entendeu? E a audiência é o que você citou Harvey, né, Sérgio? O Harvey, o Chomsky, o Antônio Negri, o que eles defendem é a invasão bárbara. Isso é invasão bárbara. A gente vai, né, pipocando, a gente vai com movimentos, com rebeldias aqui, rebeldias ali, até o Império Romano foi derrubado assim. Ou seja, é por aí. Então a gente tem que. É isso que eu digo, é a democracia radical. É não perder nenhuma oportunidade, é não aceitar nada que venha de cima para baixo. Nunca. Ô, Chicão, me fale um pouco mais aí sobre esse estúdio que você me entrevistou aí, esse teu estudo, essa tua tese, esse teu trabalho aí na tua pós-doutorado, né? Doutorado, então, como é que você encaixa ele nesse momento aí, agora tão complicado aí pra gente? Como é que ele está sendo desafiador para você? O que eu estou defendendo é que você não tem como. Primeiro, a gente está falando daqueles instrumentos de ordenamento do território. Esses instrumentos não têm vida. E se eles não têm vida e não foram feitos de forma participativa, eles não vão criar o pertencimento. As pessoas não vão abraçá-los, não vão fazê-los acontecer. Então, a gente só pode tratar da questão do saneamento não de uma forma técnica. Saneamento não é um assunto técnico. Não é um assunto de você implantar estações de tratamento, de você implantar coleta de lixo. Não se reduz. Apenas isso, né? Não se reduz. Além disso, né? Isso vai muito além disso. Porque senão não vai funcionar. Então, só vai funcionar se você tiver, primeiro, a visão complexa, sistêmica, ver que é tudo ligado. O que adianta eu fazer uma barragem se a água não chega? Não é? Se eu desmatei tudo, acabei com a floresta, não vou ter água. O que adianta eu fazer uma estação de tratamento entupida de agrotóxico? Eu poluí o lençol freático. O que adianta você não tem uma política de habitação popular? Aí o cara vai morar na encosta, aí você vem fazer projeto de drenagem? Não é por aí, entendeu? Então, a visão tem que ser completa e participativa. Um momentinho só. O Júnior Amaral, esse link aqui é da nossa live, o Chicão sem querer mandou para você, certamente. Vai na minha página, Léo Bittencourt, que está aí no chat aí. Procura Léo Bittencourt lá, ou então na página do Chicão lá, que ele certamente deve ter mandado o link para você, tá bom? Te agradeço. Chicão. Então é isso, entendeu? E não é só o saneamento, é tudo. A gente tem que acabar com essa visão linear, que as coisas vão vir com técnicas, com soluções técnicas ou com documentos. Não é isso. Agora, o desafio que eu queria saber de você e esse todo é a bacia hidrográfica, né, no território, ou seja, a nossa divisão territorial é absurda, porque você tem municípios que é o rio que divide o município. É um absurdo, né? Cadê a bacia hidrográfica aí? O rio dividido do município. Como é que você imagina esse tipo de consciência sendo implantado na cidade de uma forma transformadora? Através dos debates, através do orçamento participativo, através dos conselhos, através da informação. Ou seja, é participação radical, é chegar nas comunidades, conversar com as comunidades. Quem tem que dizer a solução que quer para a comunidade é a própria comunidade. Não é eu vir com uma técnica fabulosa japonesa. Não é isso, entendeu? Eu tenho que chegar e discutir com a comunidade. A técnica tem que dar serviço para a comunidade escolher. Outra coisa que a gente tem, outro problema que a gente tem é na formação dos documentos, dos termos de referência. Aí você chama consultorias. É um absurdo a questão da água e do esgoto em Teresópolis. Quem montou o termo de referência é uma empresa que está interessada na privatização. Ou seja, isso é um absurdo. E por que você tem que chamar consultorias milionárias? O próprio plano diretor, o primeiro, quando foi feito,
naquela época. Fundação Getúlio Vargas, para quê? Meu Deus, será que não tem pessoas de Teresópolis competentes? Puxa, tem universidade, tem a comunidade, tem as pessoas, tem acadêmicos, tem professores, tem a própria comunidade, tem pessoas que podem montar um plano e que conhecem o território. A gente está cansado de ver essas consultorias, né? No caso o da bacia do Rio Paraíba, eu fui um dos que foi avaliar o projeto lá que a empresa fez, uns absurdos totais. Você vê que os caras não foram a campo, os caras não conhecem o território, os caras não conhecem a sociedade, as comunidades, ou seja, consultorias, às vezes, milionárias, absurdas. Pô, cadê nossos estudantes? Vamos chamar os estudantes da cidade. Sérgio? Chicão, eu queria fazer um comentário, viu, Chicão? Esse padrão de corrupção, ele ocorre em todas as cidades. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o ex-prefeito Eduardo Paes e o atual prefeito Marcelo Crivella, eles estão tentando colocar um autódromo, que é um negócio privado, da Federação de Automobilismo, junto com uma grande TV do país, numa região que é a Floresta do Camboatá. Léo, você não acredita. Esse projeto ameaça desmatar 200 mil árvores da Mata Atlântica no meio da Zona Oeste, no bairro de Deodoro. E aí, essas licitações de carta marcada, olha que coisa. A empresa que fez o estudo de viabilidade foi a única que concorreu, que ela criou os critérios para gerir o empreendimento. Nós estamos falando de 4... Adivinha da onde foi a primeira vez que eu ouvi desse assunto? O seu grupo do WhatsApp foi a primeira vez que eu tive acesso a esse assunto escabroso. Pois é. Então, veja só, em pleno século XXI, no meio de uma pandemia, ainda tentaram fazer uma audiência pública em abril, no início da pandemia, e o Bahia Viva e mais 8 organizações, nós conseguimos produzir um documento, tudo virtual, pessoal. Entramos no Ministério Público e no mesmo dia o Ministério Público conseguiu eliminar uma juíza aí que deu essa decisão muito importante. Então, vejam só, estão aproveitando o momento da pandemia para verdadeiras falcatruas. Vou dar outro exemplo. Ontem saiu uma decisão judicial, até, novamente uma ação do GAEMA, que é o Grupo Técnico de Meio Ambiente do Ministério Público. O prefeito Crivella pegou um projeto de lei, que era da época do Eduardo Paes, do ex-prefeito, aprovou na Câmara de Vereadores, liberando a especulação imobiliária generalizada no Rio de Janeiro no meio da pandemia. Claro. Fizeram uma audiência pública. A boiada que o ministro lá falou. É a boiada. Ô, Léo, fizeram uma audiência pública que eu fiquei tentando entrar, e aí depois, no final, dizia assim, só entra convidados. Era pública, mas só entra convidados. Os convidados eram os assessores dos vereadores, a população não participou. E o Ministério Público entrou com ação. Então, significa o seguinte, que estão aproveitando esse momento de fragilidade da população para, nas câmaras de vereadores, aprovarem tudo. Nesse momento, por exemplo, veja a irresponsabilidade da maioria do Senado brasileiro aprovar o mercado das águas, né? Isso vai aprofundar a desigualdade, as pessoas não sabem, vão acabar com tarifa social, a própria Fundação Oswaldo Cruz está alertando, nós vamos criar verdadeiros desertos sanitários no Brasil, né? E nós sabemos que onde o saneamento foi privatizado no Brasil, pessoal, os donos é o sistema financeiro internacional. Você imagina a periferia de Teresópolis, a periferia do Rio de Janeiro, São Gonçalo, se algum banco internacional vai querer investir em saneamento básico? Então, a população tem que ficar atenta para isso, porque é o que o Léo falou. Olha, um vereador, ele tem um papel tão importante, né? Devia ser uma das funções mais nobres. E o que nós temos visto é que as velhas práticas de compra de voto, o assistencialismo e outras práticas ilegais é que tem feito desvirtuado as nossas câmaras de vereadores. Então, é muito importante, porque essa mudança que nós estamos falando aqui, pessoal, de dignidade humana, como construir políticas públicas, né, Léo? Na cultura, na educação, na moradia, no saneamento, na educação, para que a dignidade humana seja respeitada. E isso começa nos municípios. Então, pessoal, esse ano é ano de eleição municipal, ó, fica atento, quem é que luta, quem que batalha, quem fiscaliza, porque isso é fundamental. Senão, não, vou escolher qualquer um, aí depois se arrepende.
que a escola não funciona, não tem um hospital, não tem um saneamento. E aí, pessoal, se vocês não cuidarem aí das florestas da região serrana e dos rios, eu nunca... Olha, eu tenho um desafio. Eu em vida ainda quero tomar banho nessas praias da Baía de Guanabara. Não é possível. Eu cheguei entendeu? a tomar banho no Rio Paquequera, ali na ponte do Comari. Na ponte do Comari, eu cheguei a mergulhar com os meninos ali que brincavam comigo na pracinha. Às vezes preferia ficar com eles ali a entrar dentro do clube para tomar banho lá na piscina colorada. Mas então, eu quero aqui dar uma boa noite para as pessoas que chegaram aqui, né? Boa noite para a Cláudia Moura, companheira aqui de Teresópolis. Obrigado, Cláudia. O Júnior Amaral conseguiu entrar aqui na nossa live, aqui, está assistindo. Valeu, Júnior, conseguiu. Né? Boa noite aqui para Ana Veiga, Kátia Fernandes, Cláudio Watkins, né? Então, assim, a Jaqueline Ramos Melo Sá, a Jaque também, que faz parte do grupo Planeja TV, Marcos Vinícius Meiman, que é o Marcão, professor Marcão também, faz parte do Planeja TV, Alexandre Oliveira Martins, projetista ambiental, faz parte do Planeja TV, Rodrigo Cossenza, companheiro aqui do pessoal, Anadele City, uma das proprietárias do Hotel Várzea, que foi tombado da pior forma, né? Isso é uma coisa que é uma luta minha, né? Que é conseguir fazer com que a gente tenha um tombamento, a política de tombamento de bens culturais aqui em Teresópolis, né, casario e tudo, seja um estimulante. Como está aqui em Teresópolis, por exemplo. Hoje, se o cara souber que a casa velha dele dos anos 30, que ele herdou da família, tá na fila do tombamento, ele derruba antes, porque o tombamento é prejudicial para ele, quando deveria ser um incentivo. É verdade. Por exemplo, a Anadele é uma das sócias lá que herdou o Hotel Várzea, que é tombado por dentro e por fora. E aí o hotel ele é refém do tombamento, porque não existe contrapartida nenhuma. O IPTU continua sendo pesado para ele, não muda nada, e se ele quiser trocar um interruptor de dentro do hotel, tem que ser um restauro caríssimo. E aí, cara, fica aquela coisa, eles vão minguando, e não é isso que a gente quer, né? Então, essa questão da memória, só para me lembrou uma coisa, o Conselho da Cidade, aqui, o Conselho de Cultura de Teresópolis, né? E a gestão cultural aqui da Secretaria de Cultura, eles estão num momento muito difícil, porque foi o prefeito decretar um novo conselho, pasme, onde os conselheiros da sociedade civil, ao invés de serem fornecidos pelo Fórum de Cultura, no processo horizontal e democrático, ele está sendo escolhido, olha só, os conselheiros do Conselho Paritário, da sociedade civil, tá? Do Conselho de Cultura, eles estão sendo, pelo decreto recente agora, fresquinho agora de dezembro, né? Que eles vão ser escolhidos pelos conselheiros do governo. Então, aqui, o critério é o seguinte: é domesticável? A gente escolhe. É questionador? É escanteado. Então, vocês imaginam, né? Eu coloquei minha cara a tapa lá só para ver isso, como é que é. Imagina. Não passou, né, Léo? Léo, não passou pelo critério, né? Não passou pelo critério. Os amigos do rei. É os amigos do rei. Aí veio. Olha só que eles estão apanhando até agora. Porque é o seguinte, veio aí a pandemia, veio a lei Aldir Blanc, que está forçando, através de vários webinars, vários seminários, reuniões virtuais belíssimas, com todas as classes culturais do Brasil, índios, ribeirinhos, ou seja, aquela diversidade que o Conselho de Teresópolis nunca veria nesse formato, né? E aí, os gestores municipais que propuseram que o prefeito decretasse esse formato de conselho, estão sendo obrigados, né, a tapar os ouvidos de tanto que eles estão ouvindo falar, né, de participação da sociedade civil, participação social nos conselhos. Então, eles já estão apanhando. E aí, estão apanhando até agora, porque eles não estão acostumados com democracia. Então você vê o seguinte, agora a gente falou o seguinte, olha, o fórum, mesmo que esteja fora do conselho, o fórum quer ajudar,
tá? O Fórum quer ajudar vocês a procurar todos os artistas aí, o seu Zé da Sanfona, que está lá em Prata dos Aredes, lá que não tem nem internet, não tem nem zap, para participar do cadastramento que vai ser obrigatório. Tem que trazer ele para o sistema para ajuda a localizar e ajudar ele, porque a cultura foi a primeira a parar e vai ser a última a voltar. Essa é a grande realidade. Você, como produtor cultural, você sabe disso. Então, o que a gente precisa agora? A gente precisa marcar a posição de como que mesmo que seja a partir do momento da dor, da dificuldade, tá? Para que a gente traga consciência. Então, dessa dificuldade, eu fecho por aqui nesse aspecto, a gente tem que aproveitar a dificuldade, entendeu? Como uma oportunidade de apontar o caminho. É verdade. Essa lei, por exemplo, né, Léo? Essa lei da emergência cultural, veja só, ela é uma grande solução para esse momento que nós estamos vivendo. Agora, nós temos que deixar claro, primeiro, o presidente da República, o primeiro ato dele foi extinguir o Ministério da Cultura. Isso é um crime de lesa pátria. Crime de lesa pátria não é só vender a Petrobras e mercantilizar a água. Num país com a mega diversidade. Multicultural como o Brasil, ele fazer isso. Exatamente. O Brasil que tem essa riqueza cultural toda, essa diversidade cultural. O Brasil que tem na economia da cultura a geração de alguns milhões de empregos formais. Algo em torno de 5 a 10 milhões de brasileiros vivem da economia da cultura, da chamada economia criativa. Você falou bem, é o tipo de política pública que não tem como ser construída sem participação popular. Eu tive aqui, Léo, uma oportunidade de logo que eu chegar ao Rio, do Rio Grande do Norte, morando aqui na ilha, a primeira lona cultural do Rio de Janeiro, e eu quero te dar uma ideia aí para Teresópolis sobre isso. Né? Primeiro, chegando aqui no Rio, conheci aqui a lona cultural da Ilha Governador, que homenageava a teatróloga Hebe de Holanda, e hoje homenageia o Renato Russo, que morou aqui na ilha durante o período, né? E apoiamos vários movimentos, lona de Vista Alegre, de Bangu. Hoje são 10 lonas culturais, 5 da Zona Norte, 5 da Zona Oeste. E durante um período eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Cultura, exatamente coordenando a rede de lonas culturais. E naquele período, nós construímos o que nós chamamos Lona 2.0, que são as chamadas arenas cariocas. Você vindo aqui no Rio, Léo, pós-pandemia, eu quero te levar para você conhecer. Irei comprar. Para você ter noção. E que é uma política pública, viu, Chicão, que pode ser enraizada no Brasil todo, né? Esses espaços, eles, em geral, todos eles nasceram de movimentos sociais, movimentos culturais. Foi implantado no período que o prefeito Saturnino, aliás, foi o único prefeito socialista aqui do Rio de Janeiro, aqui, o secretário da época era meu querido amigo Antônio Pedro, o ator, né? Naquele momento, não só a Ilha do Governador, a Ilha do Governador tinha os 3 cinemas do bairro foram fechados para comércio ou para igreja, que é um fenômeno que aconteceu no Brasil todo, né? E ampliou a exclusão cultural. Então, esse é o tipo de política pública, Léo. Tem 2 propostas que eu tenho que conversar contigo sobre esse conceito de cidade-irmã. Eu quero ter a honra de construir isso aqui no Rio de Janeiro e com você aí em Teresópolis. Por quê? Primeiro, é um tipo de política pública que nasce de baixo para cima. Essa é a democracia radical que o Chicão apontou. E o outro é um projeto que eu cheguei a ser estagiário, que é o Mutirão Reflorestamento. O Mutirão Reflorestamento, também do governo Saturnino, é um projeto premiado pela ONU. Ele combina proteção ambiental, geração de emprego, recuperação das encostas e ele tem uma importância grande para a questão climática da cidade, por exemplo. Eu conheço Teresópolis. Eu fui conhecer Teresópolis. Eu vou falar para vocês, quase na clandestinidade. Olha, quase na clandestinidade, eu passei, inclusive, meu carnaval todo em Teresópolis 2 vezes. Né? Aí, na praça, brincando, revendo os amigos, enfim. Então, eu sei que Teresópolis requer uma política dessa. Né? Isso combinado a uma política de interesse social, que é uma pauta aí que vocês têm trabalhado muito, né? Pode ser uma grande solução para a cidade. E essas experiências, pessoal, não é importar, querem trazer projeto do Rio para Teresópolis. Não. Nós estamos falando de política pública. Se existir uma experiência exitosa, com participação popular, lá no Cafundó do Juda,
do interior do Brasil, nós temos que trazer. Se tiver uma experiência exitosa num país aqui na Índia, no México, na América Latina, nós temos que trazer. Isso é a solidariedade, né? E transformar isso em política pública. E o fundamental para isso é isso que nós estamos falando, é o estímulo à participação popular. Porque a partir daí, as soluções mais baratas, mais sustentáveis vão aparecer. Né? E você tem aí, Léo, você tem um fera contigo aí, ó. Olha, você tem um fera contigo. E aí eu vou combinar contigo que nós vamos dividir o Chicão, o tempo dele ao meio. Ele te ajudar aí e ajudar aqui. Na construção das políticas públicas para que as nossas cidades tenham direito à cidade. Que os moradores tenham direito à cidade. E aproveito já, né, para dar um spoiler para o Chicão. Ô, Chicão, vou te chamar aí para você construir aí, ajudar a construir, a dar uma atualizada aí no nosso programa de governo do PSOL aqui para Teresópolis, tá? Ele de 2016 foi feito de uma forma linda, né, aquele programa Movimento Se Teresópolis Fosse Nossa, né, que é um programa que o PSOL incorporou muito bem nas cidades, no manejo democrático, totalmente dialogando com a democracia participativa, né? Orçamento participativo. Né? Então, a gente agora está dando uma atualizada, precisando dar uma atualizada nele. Então, Léo, vou jogar contigo, Sérgio. Eu vou até te passar um pouco do que nós estamos pensando para Teresópolis, porque existem alguns tipos de diretrizes que são DNA, a maneira que difere de uma cidade para outra, mas o DNA é o mesmo. Léo, eu nessa época, que eu tive aí, inclusive, numa carreata muito bonita aí, né, da candidatura aí do Rodrigo Cossenza, né? E tive aí com vocês, naquele momento eu estava assessorando a bancada do PSOL na Assembleia Legislativa. E tive a honra de ser... O Rodrigo me procurou pedindo ajuda. Nós ajudamos o programa aí, recebi uma proposta de vocês muito bem feita, por sinal. A gente só dá aquela pinçadinha, que às vezes a gente está propondo uma coisa e a gente conheceu, né, na caminhada outra experiência, a gente falou, olha, pessoal, vamos cruzar isso. Mas, enfim, respeitando o que foi construído aí pela população de Teresópolis, nós temos uma modesta contribuição. É viável construirmos políticas públicas radicalmente democráticas, respeitando o dinheiro público. Essa história que o cara vira vereador, prefeito, quer ficar milionário da hora para outra, não pode ser dessa forma. Né? Nós não podemos admitir isso como algo natural. Ah, eu roubo, mas faz. Não. Se rouba, amigo, vai para a cadeia. Porque o dinheiro público, ele é sagrado. Porque essa roubalheira que faz com que na hora H, como um momento como esse, né, Léo? Você não tem aí enfermeiro, não tem médico, não tem um remédio no Sistema Único de Saúde. Nossos filhos da classe trabalhadora, não tem uma escola decente, como o Chicão tão bem falou. Inclusive, Chicão, você falou uma coisa, eu lembrei de uma coisa, de um projeto que eu ajudei a colaborar, e aí a gente, nesse conceito de cidade irmãs, eu acho que nós podemos desenvolver. Aqui na Ilha do Governador, quando foi privatizado, infelizmente da gestão da presidente Dilma, o aeroporto do Galeão, o projeto previa a remoção de 12 mil famílias. 12 mil famílias. Fizemos uma luta enorme, levamos porrada da polícia, gás lacrimogêneo, tudo que tem direito. E naquele momento, a Faculdade de Arquitetura da UFRJ e Urbanismo, a FAO, professora Vera Tangari, procurou o Bahia Viva e desenvolvemos para essa região que ia ser removida um projeto que ela chama de território educativo. Léo, isso é uma rede de urbanistas e arquitetos internacional que são parceiras das universidades públicas do Brasil e a UFRJ, e eu tenho certeza que você chamando, eles vão colaborar, e que era exatamente, Chicão, pensar uma escola agradável para a criança. O projeto era tão bonito, sabe qual foi a metodologia, Léo? Ouvindo as crianças. Antes de ouvir os pais, tinham que ouvir as crianças. Inclusive, teve um problema, porque esse local é meio ermo, e ouviram 70% das crianças eram meninos. E aí apareceu muito campo de futebol e pouca atividade para as meninas. A universidade reaplicou a metodologia para equilibrar o gênero, meninos e meninas. Na época era o governo do Eduardo Paes, a Secretaria de Educação proibiu que a universidade pesquisasse dentro da única escola pública, Guilherme Fischer, que fica aqui em Tubiacanga. Olha que absurdo. A prefeitura proibiu a Universidade Federal de pesquisar, tivemos que fazer na rua,
a pesquisa no campo de futebol, as crianças brincando, mas o que importa é que foi um projeto de escola pensada que em todos os equipamentos da escola você via o centro, a praça, a escola, de qualquer sala, de qualquer canto, você via o centro. E ali naquele centro é que tinha as atividades lúdicas, a educação ambiental, o esporte. Então, quer dizer, é um local em que a mãe e o pai vai ter tranquilidade de colocar seu filho. Né? Então, esse tipo de... Então, sabe o que me lembrou, Chicão? Os CIEPs, hein? Os CIEPs. E os CIEPs, Chicão? Conta pra gente. Né? Foi uma destruição, né? Como é que você... Foi uma destruição. E foram destruindo aos poucos, né? Primeiro acabaram com o turno único, né? Você vê que é uma jogada, né? Eles vão trabalhando aos poucos para desmontar, né? Ou seja, olha o absurdo que a gente está chegando hoje. A gente vê isso na área ambiental, né? No parque. A gente está argumentando coisas básicas, né? A gente está falando da importância do parque, quando a gente já era para estar muito na frente, entendeu? A gente ainda está falando da importância da escola democrática, quando a gente já devia estar muito mais na frente. Ou seja, houve uma ruptura, né? Houve um desmonte, e a gente não pode deixar isso acontecer de jeito nenhum. É verdade. Olha só, gente, estamos aqui já 1h16 de live, né? Então eu gostaria de, franquear a palavra para que vocês aí aterrizem aí, né? Concluam aí uma reflexão, né, sobre esse momento, né? Que mensagens a gente deixa aí para o povo que está assistindo, lembrando que esse vídeo depois vai ser publicado também no meu canal do YouTube para ser disponibilizado para quem não tem Facebook. Vou disponibilizar o link também para vocês, né? Vou publicar lá do Sérgio Ricardo Eco Verde. Esse live Vou botar no meu site também. Isso. É um documento, os lives eles servem de reflexão para construir, né? Para eu, por exemplo, na hora de eu construir, de eu escrever, né, as minhas contribuições programáticas, né, para o pessoal, eu revisito as lives, porque eu já conversei aqui com urbanistas, já conversei com ecologistas, já conversei com defensores aí de saneamento ambiental, né, popular, e estou conversando aqui com vocês que são, assim, eu estimo uma sumidade no assunto, né? Eu estou aqui de aluno, expondo minha experiência ao parecer de vocês, e é assim que eu concluo aqui, pedindo para que o Sérgio, depois o Chicão, né, faça sua saudação aí para o povo que veio acompanhar a gente, e deixe sua reflexão aí, né, para que a gente finalize essa live, agradecendo aí a presença de vocês, né? Mas vamos lá, Sérgio. Bom, eu quero primeiro agradecer, Léo, você, o Léo Bittencourt, por essa oportunidade. A gente, essa é uma das nossas etapas da nossa parceria aí, que já vem de outros carnavais, né? Saudar aqui, rever mesmo que virtualmente meu amigo querido aí de mais de 20 anos, Chicão, tem uma experiência profissional muito grande, um profissional que tem uma visão política da sociedade. Nós temos de desmistificar, né, as coisas, porque falar política, demonizar a política, não, pessoal. É a política que pode, por exemplo, decidir qual é a prioridade do orçamento público, se vai investir em moradia ou não, em saneamento ou não, proteção da floresta ou não, na cultura, da educação de um município, no estado, no país. Então, a política é um ato muito nobre, no entanto, foi desvirtuado aqui. E dizer para vocês que nós queremos avançar nessa ideia das cidades irmãs. Eu vou dar aqui mais um exemplo, Léo. Parte dos alimentos orgânicos e agroecológicos, eu sei que você tem compromisso com essa política pública e que essa política pública da agroecologia era uma das marcas do programa do nosso Cosenza na gestão anterior, na eleição passada. Parte dos alimentos que são produzidos na região metropolitana do Rio de Janeiro, na região serrana, eles são consumidos na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou membro aqui do Conselho Gestor do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, são 23 feiras. E o prefeito Crivella, há um mês atrás, extinguiu o Conselho Gestor num ato autoritário, né, para desmontar. E, Léo, nós temos aqui informações e dados que mostram
que uma parceria, por exemplo, entre a Prefeitura de Teresópolis e a Prefeitura do Rio de Janeiro vai aumentar a rentabilidade do produtor rural da região serrana e vai reduzir o preço do alimento final, para que o carioca passe a comer alimento saudável e não veneno, porque o veneno está na mesa, é o filme do Silvio Tendler. Isso significa menos adoecimento do homem do campo e também dos consumidores. Então, há uma série de experiências de políticas públicas que, nesse conceito de cidade-irmãs, nós podemos construir juntos, né? E eu quero pedir aqui à população de Teresópolis prestar atenção no trabalho desse batalhador aí, Léo Bittencourt, né? E honrá-lo nessa caminhada que é muito importante. Nós temos que mudar o Brasil de baixo para cima. Uma grande honra poder contar com vocês. Um abraço aos amigos de Teresópolis. Estou morrendo de saudade. Olha, eu vou dizer aqui, o programa acho que já passou das 6 horas. Uma das coisas boas que eu gosto de uma cachaçinha artesanal. E uma das melhores cachaçinhas que eu já bebi é exatamente a de Terê. É parte da economia solidária e da economia agroecológica do município, né? Acho que isso é valorizar também a cultura local. Um abraço a todos. Muito obrigado, Léo. Então, agradecer ao Léo, agradecer ao Sérgio, né? Esses anos todos aí de luta. Eu acho que a gente tem que insistir nisso que eu falei das invasões bárbaras, né? É a gente insistindo de tudo que é forma, é agroecologia. Teresópolis produz, né, a região serrana produz 70% do alimento fresco da região metropolitana. Ou seja, esse alimento tem que ser agroecológico e a gente tem que insistir nisso e trabalhar. Ou seja, vamos trabalhar em cima da bioconstrução, da agroecologia, dos tetos verdes, dos jardins urbanos, das hortas urbanas. Vamos pensar em todas as alternativas que a gente tem e fazer elas pipocar, invasões bárbaras. E, junto com isso, a questão política. Insistir que todo conselho seja deliberativo, absoluto e realmente popular. Eu acho que é por aí. São as invasões bárbaras até derrubar o império. E tem sido, né? Eu quero aqui agradecer aqui a presença também, assistindo a gente, da Ana Litardo, que é uma dos componentes lá da Feira Agroecológica de Teresópolis, né? Da Associação Agroecológica, também conselheira da cidade, também membro do Planeja Terê, né, levando sempre uma ponderação importante, um ajuste fino na nossa humanidade. Olha, esse fato desse grupo multidisciplinar, né, quando ele é movido por um voluntário mesmo legítimo, né, ele é muito, olha, você só aprende, para qualquer lado que você olha, você verdade. E aí eu quero deixar como reflexão, né, é que quando a gente une forças para conversar, né, com outras pessoas, né, sobre um ponto de vista em que recebe contribuições, isso são coisas que são tijolos que a gente consegue colocar nessa construção para que a gente consiga pavimentar um caminho melhor. Então, essa contribuição, né, sobre a participação social, isso dá um frescor, dá uma oxigenada nesse momento em que eu, por exemplo, estou aqui debruçado aqui, né, nas propostas que o pessoal vai fazer, eu contribuindo na minha área ambiental aqui, com a contribuição de vocês. Então, na natureza, nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, eu quero agradecer muito, né, essa participação valorosa do Sérgio Ricardo. O Carioca conhece o Sérgio Ricardo. O Carioca sabe que aquele ali é chato, é enjoado, ele está sempre ali na defesa, entendeu? Da sustentabilidade, da defesa da qualidade de vida da Bahia, dos peixes, da biodiversidade. Então, o Sérgio, eu fico sabendo de antemão. Eu fico sabendo de antemão do que acontece, das broncas que ainda vão rolar no grupo do Zap do Sérgio Ricardo. Referência, eu já faço parte desse grupo já há mais de 2 anos, desde quando ele foi criado, e ele ali, cara, eu já saí de vários grupos, aquele ali não saio não, eu tenho paciência para olhar, eu estou sempre me abastecendo enquanto ecossocialista que sou também. E o Chicão,
Chicão, cara, é uma generosidade também, ele está sempre aí, sabe, com esse vasto. Ele é um acadêmico, ele reúne várias ciências que convergem, entendeu? Consolidando uma amálgama de pensamento sustentável e consolidado. Então, Chicão, eu quero estar sempre perto de você, bebendo nessa sua fonte também, porque você é de grande valor e eu me orgulho muito de ser seu amigo e seu companheiro. Então, agradeço muito, de fé. Espero que a gente tenha em breve outras oportunidades para a gente dar um upgrade nesse aqui. Né? Vamos convidar, porque agora sim, essa questão de live, isso aqui, veio para ficar. Então, esse canal aqui está aberto para vocês. Agradeço o seu convite. Quando você me chamar, Sérgio Ricardo, estarei lá para poder contribuir, né, e fomentar aí um debate com qualidade, no que o melhor que eu puder. E agradeço a todo mundo aqui que veio contribuiu de alguma forma e que compartilhe esse vídeo para aquele companheiro que não assistiu. Vou publicar no YouTube e vou botar o link aqui. Valeu? Agradeço a todo mundo, uma boa noite para todo mundo e vamos à luta, porque só a luta muda a vida. Valeu. É isso aí. Um abraço, Chicão. Léo, obrigado aí. Valeu, pessoal.